Fala aí, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de sociologia. Desta vez nós vamos falar sobre democracia e suas formas, as formas direta e as formas indireta da democracia no âmbito político. Então, desejo a vocês uma boa aula e prestem bastante atenção nessa temática porque ela é muito interessante para vocês. Olá, muito bem-vindo a mais uma aula de sociologia. Desta vez nós vamos falar sobre democracia moderna, formas direta e indireta de participação política. Bom, quando se fala de democracia, vale lembrar que a gente precisa fazer uma especificação. Que tipo de democracia eu estou falando? É da democracia direta? É da democracia indireta? Né? Então, tem essas duas realidades quando se fala de democracia. Então, primeiro nós vamos especificar o que é democracia direta. Então, a democracia direta é um sistema político em que os cidadãos elegíveis fazem parte das tomadas de decisões de forma direta, ou seja, sem intermediários. Veja bem, a democracia direta, melhor dizendo, ela é um tipo de situação, de ação política em que os cidadãos eles são escolhidos dentro da sociedade e eles vão diretamente lutar pelos direitos, né? Os direitos, as reivindicações que a sociedade necessita, né? Está precisando, está urgente. Não é? Então, o cidadão, ele mesmo vai diretamente, ele não escolhe ninguém para buscar, não é? E lutar por esse direito. Ele mesmo vai. Essa democracia, vale lembrar, embora a gente vai falar lá na frente, ela não existe em lugar nenhum, não é, dos países ou das cidades ou dos estados em nenhum país do mundo. Isso existiu na Grécia Antiga, nas cidades-estado e principalmente na, na Atenas, né, em Atenas, né, no período antigo, quando a gente falava sobre a questão das cidades-estado, né, e a realidade democrática presente nesta cidade, onde as pessoas iam para a ágora, ou aquilo que a gente pode chamar também de praça pública, onde eles lutavam e reivindicavam pelos direitos, né, sociais. E a democracia representativa, né? Se a gente tem a democracia direta, nós temos também a indireta, ou também chamada de democracia representativa, não é? Que é uma forma de democracia indireta em que as decisões são tomadas por representantes eleitos pelos cidadãos, ou seja, se na democracia direta eu não escolhia ninguém para lutar pelos meus direitos, eu mesmo iria, né? na, na democracia indireta eu preciso escolher alguém. Eu escolho um representante ou uma representante para lutar pelos direitos, né? Para colocar em prática, para buscar aquilo que eu preciso como pessoa, como cidadão. Então isso é chamado de democracia indireta. Né? Eu não vou diretamente, eu vou indiretamente. Esse indireto quer dizer que tem uma pessoa que faz isso por mim. Né? Então isso é chamado de democracia indireta. Então, a democracia direta é um sistema político em que os cidadãos elegíveis fazem parte das tomadas de decisões de forma direta, ou seja, sem intermediários. Hoje não há nenhum país de democracia direta, é aquilo que eu acabava de falar, né? Ou seja, na realidade política e social, atualmente não existe nenhuma sociedade, não é, nenhuma democracia com esse tipo de sistema político, né? Ou seja, os cidadãos elegíveis, ou seja, os cidadãos todos eles são elegíveis, todos eles participam, não é, desta realidade desse sistema, ou seja, eles vão diretamente buscar aquilo que é necessário para a sociedade e para o seu bem como pessoa social. E a democracia representativa é uma forma de democracia indireta
em que as decisões são tomadas por representantes eleitos pelos cidadãos, né? É o que nós temos hoje na maioria dos países, estados e cidades por aí pelo mundo afora, né? Em que a gente escolhe pessoas, né? Nós escolhemos representantes para lutar pelos nossos direitos, para buscar os nossos direitos, para pôr em prática aquilo que necessitamos como cidadãos civilizados que somos. Então, a gente escolhe alguém, né? Um homem ou uma mulher para fazer isso por nós. Isso é chamado de democracia representativa. Por que democracia? Porque são as pessoas e a sociedade de modo geral que escolhe esse representante. E essa escolha, ela acontece, ela faz através de um processo direto. Eu vou lá, né? Escolho e eu vou escolher quem? Aquele que eu acho que é capaz, né, de fazer isso por mim. Pelo menos é isso que deveria acontecer propriamente dito quando você escolhe um representante, não é, para fazer os benefícios dentro da sociedade. E aqui eu coloquei, né, não sei se vocês irão conseguir fazer a leitura, porque está muito pequeno e está muito a letra pequena demais, mas aqui eu quis especificar nesse quadro, né? Eu coloquei aqui definição, características e exemplos. Eu coloquei democracia direta e democracia indireta. Então, nós temos aí a definição, nós temos os exemplos, né, que são os países democráticos de um regime, né, de um sistema democrático. Nós temos os países aí que é Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Noruega, né, e a democracia direta. Nós temos atualmente, não há nenhum país, né, como a gente já havia falado, que tem a democracia direta, ou seja, todos são indiretas, ou seja, a gente escolhe um representante, certo? Isso só aconteceu na Grécia Antiga, né? Isso era uma democracia direta. E as democracias indiretas que nós temos aí são quem? Nós temos Brasil é uma democracia indireta, Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha e Itália, né? São onde se escolhe representantes, não é? Aqueles que vão buscar aquilo que a sociedade está precisando, né? Necessitando. O que é democracia? Né? É interessante a gente saber o significado de democracia. Né? A palavra democracia ela vem do grego, que significa para governo do povo. Né? O governo do povo é um governo que é eleito pelo povo. As pessoas vão lá e escolhem quem você acha que é capaz, está gabaritado para te representar. Né? Essa escolha ela se dá na democracia indireta, que eu preciso escolher alguém, né, para fazer a minha representatividade, certo? Como é de se supor, é a população de um país que participa das tomadas de decisão, ou seja, é a população que toma as decisões, não é, numa realidade democrática, né? Não obstante, para que um governo seja considerado democrata, ele precisa garantir a igualdade e a liberdade do povo, além do Estado de Direito. Então, se um governo ele garante isso, se um Estado ele é democrático, para ele ser democrático de verdade, é preciso que as pessoas tenham igualdade, tenham liberdade e tenham direito. Né? Todos tenham direito comum dentro da sociedade. Bom, eu estou falando aqui sobre democracia indireta e citei para vocês que o Brasil ele é uma democracia indireta. Por que ele é uma democracia indireta? Nós, em quatro anos, a gente sai de nossas casas e vai escolher o nosso representante, né? Que a gente chama de eleição. Né? A eleição, o voto, através do nosso voto. A gente deposita o voto em alguém e esse alguém a gente deve considerar que é a pessoa capaz de fazer a minha representatividade. E quem nós escolhemos para nos representar, para dirigir, para nos governar? Nós no Brasil escolhemos presidente, nós escolhemos deputados federais,
nós escolhemos senadores. Isso na esfera da União, né? Na esfera federal. E na esfera dos estados, quem nós escolhemos para nos representar? Escolhemos o governador, deputado estadual, né? E na esfera municipal, quem nós escolhemos para nos representar? Escolhemos prefeito e vereadores, né? Então são essas pessoas que a gente escolhe para nos representar. São pessoas que fazem parte do corpo social e são pessoas que são tiradas de dentro da sociedade, né? Um modo metafórico aqui de falar, porque elas não saem da sociedade, elas continuam inseridas na sociedade, né? Mas ela sai da sociedade para governar esta sociedade, né? Buscar os interesses, governar segundo os interesses dessa sociedade. Não é claro que esses governos não fazem aquilo que a sociedade quer propriamente dito, né? Tem muitas coisas que a sociedade quer, mas que não é permitido fazer, né? Ou seja, essa pessoa, além de governar representando a sociedade, ele também se torna uma espécie de juiz, não é, desta sociedade, buscando o melhor caminho, não é? E esse caminho não é um caminho de destruição da sociedade de modo geral, mas é um caminho que preserva a sociedade. Embora nessa preservação pode ser que exista algum grupo social que não saia beneficiado, mas isso faz parte, não é, do processo. Quem é que faz essa espécie de juiz de controle? São os vereadores, no caso do município, os deputados estaduais, no caso do estado, e senadores e deputados federais, no caso da esfera federal. Mais especificamente, os deputados federais, né? São uma espécie de juízes, são eles que elaboram as regras e normas, não é, que vêm fortalecer e defender os direitos da sociedade, né? Claro que isso, muitas das vezes, muitas regras e leis estipuladas por esses deputados beneficia uma determinada classe ou grupo social e acaba não beneficiando outras. Faz parte do processo? Faz parte do processo, sim. Não é? É quase impossível haver uma regra, uma norma que beneficie a todos satisfatoriamente, né? Tem sempre alguma coisa que a sociedade vai reclamar ou o grupo social vai reclamar, certo? Mas faz parte do processo, isso faz parte da democracia, né? Faz parte da democracia. Okay? Eu tenho que viver numa sociedade democrática muitas coisas que eu não gostaria de vivenciar. Eu tenho que fazer muitas coisas que eu não gostaria de fazer dentro da sociedade, não é? Estipulada por um representante. Mas eu tenho que fazer, por quê? Porque eu pertenço a uma sociedade democrática. O que não me falta o que não deve faltar para a sociedade é o direito à liberdade, né? O direito individual, né? O Estado de Direito de modo geral, ok? Então aqui mais uma vez, né, eu estou falando da democracia direta, é quando os cidadãos eles participam ativamente e diretamente das decisões políticas de um Estado. Estes vivem em uma democracia direta. Eu não tenho ninguém para me representar. Eu mesmo tenho que buscar os meus direitos. Então, as tomadas de decisão são feitas por votações e consultas populares, como plebiscitos e referendos, né? Dentro da democracia indireta acontece isso? Sim, acontece. Certas votações que acontecem dentro da sociedade instituída, né, pelo governo, pelas leis do país, em que a sociedade escolhe um tipo de situação, um tipo de normas e regras, né, para serem vivenciadas. Aqui no Brasil, a gente pode citar, por exemplo, a questão do desmembramento e constituição de novos estados. Não é? A gente pode citar, por exemplo, o desarmamento. A gente pode citar lá no início dos anos 90, que muitos ainda não eram nascidos, quando o Brasil foi colocado em forma de referendo popular, se o Brasil poderia continuar como presidencialismo ou parlamentarismo. Não é? Isso aconteceu dentro de uma democracia indireta, não é? E que isso são ações que pertencem a uma democracia direta.
E a democracia indireta ou representativa é os cidadãos escolhem representantes em intervalos regulares para que estes votem sobre assuntos para a administração do país. É o caso do Brasil, né? No Brasil, as eleições destes representantes ocorrem a cada 4 anos, mas varia de país para país, ou seja, tem lugares que são 5 anos, tem outros lugares que são de 4 em 4 anos. Lugares que eu falo quer dizer países, né? Ou cidades que fazem isso de 4 em 4 anos, tem outros que fazem de 5 em 5 anos. Isso vai depender de quem? Vai depender da regra, da norma, da lei constitucional do país quando se trata dessa questão de eleições e de escolha de representantes. No nosso caso, o Brasil é de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos escolhemos presidentes, deputados federais e senadores. Em 4 em 4 anos escolhemos vereadores e prefeitos. E também escolhemos governadores dos estados e também deputados dos estados. Então essa é como acontece a democracia indireta ou representativa, que o nosso país, o Brasil, é um deles que está dentro desta realidade, né? Em um processo de escolha, nós escolhemos aquilo, a sociedade deve escolher aquele que bem deve representar os interesses, os direitos e o desenvolvimento desta sociedade. Que bom que se assim fosse, né? Muitas das vezes a gente faz essa escolha de modo inconsciente e a gente não tem a mínima responsabilidade para fazer esse tipo de escolha. E aí, quando a gente não escolhe bem ou não procura escolher bem, a gente pode colocar a sociedade num grande perigo, né? Num perigo de crise, né? Num perigo de confusão social, né? Ou seja, de caos social, né? Para usar os termos que são usados pela sociologia. Ok? Então ficamos por aqui com esta aula. Espero que vocês tenham a compreensão necessária para esses temas que são muito importantes para a nossa vida como cidadãos. Grande abraço e até a próxima.